Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante e um assunto às vezes pouco entendido. Às vezes nós não entendemos o que é um novo nascimento. Nós não sabemos o que é nascer de novo. Tem muitas pessoas que ficam dentro da igreja há muitos anos e não sabem o que é nascer de novo. Não entenderam ainda o nascer de novo. Algumas pessoas acreditam porque, às vezes, ela veio de uma outra religião, era um fiel lá em uma outra religião, agora chegou, agora é crente evangélico, então ela acha que isso, porque os evangélicos falam, anda com a Bíblia debaixo do braço, anda com a Bíblia para baixo e para cima, então elas acreditam que, pela ter mudado de uma religião que fala em Deus, ela nasceu de novo. E na realidade também não é isso, não é assim que funciona. Então nós vamos dar alguns passos aqui para nós entendermos melhor o que é isso. Eu coloquei ali na introdução, coloquei um deserto, né? Um deserto árido e nascendo ali uma bela flor no meio ali de algo que parece que era impossível, né? Nascer alguma. Eu tinha umas fotos também, não sei se você já viu, algumas flores que nascem no meio das pedras, né? As flores lá nascem nas rochas, alguma coisa que você pensa assim, é impossível isso acontecer na vida. Teve uma época, só mudando aqui um pouquinho, teve uma época que eu tinha praticamente perdido uma lavoura de soja, praticamente toda a lavoura de soja. E era um pedaço assim, uma maior área que eu tinha plantado lá, era 98 alqueires, eu tinha plantado num pedaço lá em casa mesmo, e deu uma chuva 2 dias seguidos lá, e coincidentemente as chuvas foram tão fortes, mas tão fortes, que a terra estava muito fofa, e eu tinha acabado de plantar naquela noite, e toda a lavoura tinha sido plantada em 2 dias, então a terra estava muito fofinha, estava demais da conta, não podia chover muito, e 2 dias choveram assim demasiadamente. E quando eu fui ver, no outro dia, desesperado, eu fui lá, agoniado, enxurro no meio das lavouras, buraco no meio de tudo. Aí eu comecei a olhar a semente que era para estar tipo 3, 4 centímetros no máximo, de 2 até 4 centímetros no máximo, enterradas no chão. Tinha semente 13, 15 centímetros para baixo, 18 centímetros, sementes, a terra veio, lavou, soreou aquilo, e a terra foi compactando, aí a terra compactou também, foi passando os dias, a terra compactada, semente que nasce com alguns dias, deu 15 dias e nada de semente nasceu. O que podia esperar? Era totalmente, perda total da lavoura, que não estava nascendo um pezinho aqui, um outro ali, tem que era para nascer 10, 11 sementes por metro linear, estava nascendo uma, do máximo 2. O que nós fizemos? Nós fomos orar lá naquele lugar. Terra compactada, não nascia, era impossível nascer, não tinha como ir muito profundo, a semente não conseguiria chegar e germinar para fazer ali. E nós fomos orar, depois de alguns dias ali, eu e a Marisete, nós fomos ali, entrando no meio daquelas lavouras, naqueles lugares ali, e começamos a orar, pedir um milagre da parte de Deus ali naquele local. Irmãos, com mais de 15 dias depois, as sementes começaram a brotar. Você sabe aquele chão daquele tipo ali assim? É o que ficou a lavoura, daquele tipo. E a semente começando a brotar, aquele raminho verde, arrebentando a terra, levantando aqueles torrões de terra, e ela conseguindo. A semente não nasceu 11, 12 como eu queria, mas nasceu 7, 8 pés. Mas o que Deus fez? Nesses 7, 8 pés, que trem que dava lá 50, 80 vagens, mais ou menos, num pé de soja, esses pés que nasceram, estavam dando 160, 180, 190 vai.
Ou seja, o que eu colhi naquela lavoura estava perdida ali naquele local, foi 10% a mais do que era uma lavoura normal que colheria. Você pode aplaudir o nosso Deus por essas coisas também? Às vezes o novo nascimento precisa disso também. Sabe, aqui nessa mensagem, aqui nesse tema inicial, todos os que são transformados e regenerados pelo Espírito Santo são considerados cristãos, ou um religioso cristão. Mas nem todo religioso é o quê? Um cristão regenerado. Tem muitas pessoas que são religiosas, tem muitas pessoas que têm um coração religioso. Elas buscam conhecer, ela vai num lugar, vai em outro, ela não encontra no Espiritismo, vai na Seixonoye, vai lá na Umbanda, vai em tanto lugar, vai no hinduísmo, budismo, e daí vai. Vai tentando todos os lugares. São pessoas altamente religiosas, pessoas que acreditam que a religião pode fazer alguma coisa por elas. Mas nem todo religioso é uma pessoa transformada. Há uma crença, principalmente no islamismo. O islamismo diz que Deus criou 3 religiões. Se você for ler a história dos pilares, principalmente do islamismo, dos 5 pilares do islamismo, ela diz que Deus criou 3 religiões. Na realidade, são as religiões monoteístas mesmo. Que Ele enviou, a primeira coisa que Deus fez foi enviou Moisés. Então, eles acreditam. Então Moisés foi e criou o judaísmo. O judaísmo foi criado então por Moisés, é claro, né? Então Moisés cria o judaísmo, mas o povo de Deus peca totalmente e o Deus então espalha o povo pela terra e abandona então aquela criação do judaísmo. Então o judaísmo não deu certo. Então, segundo o islamismo, então Deus faz o quê? Deus manda Jesus, que Jesus vem e faz todo aquele movimento aqui na terra, mas morre numa cruz e deixa os seus ensinamentos, mas quando chega no século V, o negócio tornou-se tão terrível, tão tremendo, que não teve mais como. A religião que Jesus deu, não digo porque a religião ficou totalmente deturpada quando chegou no século V, e então o que Deus faz? Deus manda então Maomé. Então Maomé chega, Maomé vem e traz então a revelação final, a revelação total. Depois que esses 2 falharam, Maomé chegou e entregou a revelação final, e o islamismo então trouxe. O islamismo é a religião que veio consertar e veio arrumar e veio organizar, é a religião isso. Mas nós entendemos, eles acreditam que o islamismo é aquela região que ela junta. Eles creem dessa maneira, que o islamismo junta o cristianismo, o judaísmo, tanto essas duas religiões com eles, para formar a religião de Deus. A gente entende que o cristianismo não precisa. Eu entendo, você entende que o cristianismo não precisa de retalho, não precisa de retoque. O cristianismo não é uma religião. Eles estavam totalmente errados. O islamismo está totalmente errado, porque cristianismo não é religião. Cristianismo é uma pessoa. Como estão me entendendo? Cristianismo não é simplesmente regra de fé. Cristianismo é você crer numa pessoa, crer num projeto de Deus. Uma pessoa que um dia veio a esse mundo, não é simplesmente as palavras que Ele trouxe. Nós temos que acreditar nas palavras dEle, mas principalmente nós temos que acreditar nele, porque Ele não é uma pessoa, Ele é Deus, o próprio Deus encarnado. Ontem, eu mais a Marisete, terminamos de ver um filme chamado, vocês já devem ter visto, chamado A Cabana, né? Passou aquele primeiro, há muitos anos atrás, do livro, né? Agora passou esse filme e nós fomos ver. É muito bom, tantos ensinamentos que dá para a gente tirar daquele filme. É verdade que nem todo filme é uma coisa... Você pode tirar 100%, você tem que tirar os espinhos, arrancar de um lado para o outro e tirar. Mas tantos ensinamentos preciosos que aquele filme traz para nós, eu fiquei tão maravilhado com os ensinamentos, principalmente quando o homem encontra lá com a sabedoria,
ele senta com a sabedoria. Eu não vou te contar o filme que você vai assistir, tantos ensinamentos que traz nesse momento para a gente, as questões mais cruciais da vida, as perguntas mais difíceis da vida, são colocadas ali naquele momento, naquele filme, e trazendo um tipo de resposta para você tirar para a sua vida. Então, esses homens aqui que entenderam dessa maneira, eles estavam errados, porque Jesus, principalmente, não veio para os judeus que desobedeceram. Jesus não veio somente para os judeus que desobedeceram. Até eu coloquei uma palavra de Paulo aqui. Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para fazer o quê? Para salvar todos os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, Jesus não veio somente por causa dos judeus. Mas na frente, se der tempo, eu vou falar um pouco sobre um outro verso aqui. Vamos mais para frente. Vou ainda na introdução. Algumas religiões ensinam que todo homem precisa de uma religião para estar bem com Deus. Gandhi fala o seguinte: não há necessidade de conversão a Cristo, basta ser um bom religioso. Ou seja, você basta ser um bom católico. Se você for um bom católico, você está tudo bem. Se você for um bom hinduísta, você está legal, porque você é um bom religioso. Se você for um bom muçulmano, ótimo, 100%. Se você for um bom cristão, ótimo, você está fazendo a coisa certa. Então não precisa de nenhuma religião. Ali eu coloquei as principais religiões ali. Está meio desatualizado isso daqui, mas olha lá, muçulmanos, aquele verde ali, no mundo todo, 22% temos de muçulmanos no mundo, católicos e outro tipo dos ortodoxos e outro tipo de catolicismo, 22% também, os evangélicos no mundo, 11%, e os cristãos de uma maneira geral, que são considerados aqui também, são considerados cristãos. Aqui até algum outro tipo de espiritismo também é considerado cristão. Algum espiritismo aí é considerado cristão também, porque falam de Cristo, professa, diz que Cristo é considerado cristão, está englobado naquilo ali também. Então, são 33%. Sem religião, ou ateus, são 10% ali. Os hindus, 14%. Budistas, 6%. Animistas ali, 6%. E mais algumas religiões. Ou seja, as maiores religiões. E a gente não conhece, por exemplo, os budistas, nós não conhecemos muito, os hindus, que estão crescendo muito no mundo inteiro, 14%, e os muçulmanos é outro que estão crescendo também. Então, Gandhi ela afirma que um cara precisa de ter uma religião. Mas Gandhi estava errado. Nós não precisamos só de uma religião. Davi escreve, ele diz que ele nasceu da sua mãe, ele nasceu em pecado. Ou seja, não é simplesmente você precisar de uma religião. Uma religião não vai te limpar do seu pecado, não vai te arrancar do seu pecado. A gente às vezes pensa que o cristão ou o religioso, aquele que vai, aquele que segue, mas não é muito esta praia aí. Às vezes as pessoas mais sinceras são aquelas pessoas que principalmente se entregam, principalmente aqui eu estou falando dos cristãos agora, aqueles que como disse Davi, aqui que ele é pecador desde que nasceu, mas aquelas pessoas que confessam, as suas impurezas, confessam os seus pecados, confessam os seus erros, aquele que se dobra diante de um Deus que é vivo, que é real. Isso, às vezes, é o que nós precisamos na nossa vida, é o que nós entendemos que nós precisamos, porque a pessoa, quanto melhor diante de Deus, porque cada pessoa, você só vai enxergar que a sua veste é branca totalmente, normalmente, se você estiver com as suas vestes brancas, e é o que Deus quer para nós, quando você está com as suas vestes brancas, você vai enxergar o que está pintado nela, de qualquer coisa que cair nela diferente, você vai saber. Se você estiver com a sua veste totalmente suja, você não vai entender isso. Se você é uma pessoa que às vezes é religioso, mas você não teve uma mudança, não teve uma transformação, não teve nada de diferente diante de Deus, você vai continuar com as suas vestes sujas. Você não vai conseguir visualizar o seu erro. Você não vai conseguir enxergar onde que você está errado, onde que você precisa de mudar.
E a gente vai ficando, vai nos conformando com esse mundo, onde parece que nada é errado mais. Daqui uns dias nós vamos estar servindo uma religião cristã, que nada é errado, tudo é permitido, tudo é permissível. Não tem coisa alguma que você precise de mudança, nem metanoia, nem do seu modus operandi aqui nessa terra. Tudo parece que vai ser permitido. Então, nós temos que ter exatamente esse cuidado de buscar e buscar a Deus. Eu coloquei aqui um verso aqui também, em Romanos 3,10, diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, nós precisamos. Paulo está dizendo aqui que não existe pessoa justa, nenhum sequer. E diz aqui em Eclesiastes também: na verdade que não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Paulo chega a exclamar, lá em Romanos, ele diz assim: miserável, o quê? Homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele sabia totalmente que se ele caminhasse numa situação, numa circunstância normal da sua vida, quem que poderia livrá-lo da perdição eterna? Quem que poderia livrar ele da morte eterna? Não é somente, igual pessoas acreditam, né? Muitas pessoas acreditam, vamos falar, não vamos falar não. Muitas pessoas acreditam que elas vão morrer e daí para frente não tem nada, não acontece, e acabou por ali. Não, essa vida nossa, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, ela é passageira, Nós não conseguimos delinear o que é uma eternidade. Nós não conseguimos inflar no nosso cérebro o que é viver uma eternidade. Mas 100 anos em comparação com uma eternidade não é nada. Agora, nas coisas simples e simplórias é que faz a diferença. É a necessidade desse novo nascimento. Que se nós não nascermos de novo, nós não vamos ver o reino de Deus. E se nós não vermos o reino de Deus, nós vamos ficar alienados desse reino. Ou seja, nós vamos participar de uma eternidade, mas uma eternidade longe de Deus. E uma eternidade longe de Deus, colocando os pingos nos i, vai estar fazendo parte de um grupo que vai estar morando no inferno. E morar no inferno soa esquisito nos ouvidos, não soa? Parece que agride, né? Parece que nos agride você falar de inferno, mas é exatamente a realidade que impera, que opera no meio vigente. Eu vou mais um pouco aqui. Eu coloquei uma passagem aqui do Salmo 53, que quando 53:1 diz assim: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Não há Deus. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Na realidade, essa passagem, algumas traduções falam dela diferente. Porque não é que não há Deus, Deus existe. Todo mundo sabe que Deus existe. A tradução melhor dela disse o nécio ou louco no seu coração, Deus não existe, ou seja, não existe para mim. Ou seja, Deus, eu não quero Deus na minha vida. Disse o doido ou nécio no seu coração, eu não quero Deus. Eu não quero, Deus não vai fazer parte da minha vida. Eu não preciso de Deus. Eu sou o bastante para viver sem Deus. Existe como viver sem Deus. É claro que existe. Quantas pessoas vivem sem Deus? A Bíblia diz que o sol nasce para justo e injusto. Então nós podemos viver 100 anos sem Deus, tudo bem. Eu posso viver sem Deus a minha vida toda, eu só não posso morrer sem Ele. Morrer sem Ele, aí acontece, a coisa fica feia, porque daí para frente não tem mais. Por que nós falamos daquele pecado do pecado imperdoável do Espírito Santo? Pecar contra o Espírito Santo. Não existe pecado contra o Espírito Santo assim. O que você peca contra o Espírito Santo? Eu vou xingar o Espírito Santo? Não. Eu vou fazer esse ato? Não. Não é isso, é um entendimento errado. O que é pecar contra o Espírito Santo? Deus, quando na execução das suas promessas, ali de Gênesis, que Ele levantaria
que pisaria na cabeça da serpente. Então, quando o homem precisou, Deus, primeira coisa, veste o homem no Éden. Depois, o que ele faz? Ele vem se cumprindo todas as coisas, até que chega em Jesus. Então, o homem peca, a revelação final é Jesus. Então, o homem tem Jesus na vida dele. Preste atenção, para você entender o raciocínio. Quando o homem peca, ele tinha Jesus aqui na terra. Tinha Jesus para fazer o quê? Para que pudesse fazer a restauração. Agora, nós não entendemos isso às vezes, mas Jesus subiu aos céus. Jesus sobe aos céus. Mas a Bíblia diz que ele deixa o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Então, nós tínhamos Jesus, não vamos entender errado, não vamos interpretar errado. Nós temos Jesus o tempo todo, mas nós tínhamos Jesus aqui conosco. Deus nos deixou Jesus e nós não quisemos Jesus. Açoitamos Jesus, cuspimos em Jesus, crucificamos Jesus, colocamos Ele numa cruz. O que Deus fez? Deixa o Espírito Santo aqui conosco. Agora, o Espírito Santo é esta revelação final para nós. Se nós negarmos o Espírito Santo em qualquer coisa, não existe mais outra opção. Primeiro Deus tinha, não, eu vou mandar Jesus, eu vou ficar no meio de vocês. Não quero ninguém, me arruma um rei. Eu não quero o Senhor, eu quero um rei. Deus fez o quê? Arrumou um rei. Mas ele chega um momento, arruma Jesus para as pessoas, não, eu não quero Jesus, vamos matar, não queremos. Agora ele deixa o Espírito Santo, e se nós fizermos o mesmo com o Espírito Santo, não tem mais nada para nós, não tem mais tábua de salvação para nós. Então é por isso que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. Pecar de que jeito? Nós não aceitarmos a voz do Espírito Santo, nós não queremos caminhar com o Espírito Santo, nós largarmos, abandonarmos de vez. A universalidade e o jugo do pecado. O pecado é a falha em amar a Deus primeiro, e o pecado é sempre contra Deus. Para você entender melhor, eu coloquei aqui que a nossa salvação ela é operada em 3 tempos. Primeiro tempo, no passado. É o que nós vamos falar mais um pouquinho aqui hoje. Como que a salvação é operada no passado? Através da justificação e da regeneração. É a salvação da condenação do pecado. Você estava condenado no passado. Preste atenção. Você estava condenado. O que lá no passado, então, você aceita Jesus? É o primeiro passo que você faz. Então, a salvação, ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, você é justificado, você é regenerado, você é transformado, você tem um novo nascimento, você é uma nova criatura. Agora, no presente, Deus trabalha em você agora, para você. Primeiro, você foi livre da culpa. Agora, como você está no seu presente, Deus trabalha a santificação, ou seja, você trabalhar com aquilo. Agora você já não é mais um pecador lutando para ser santo, que falavam muito isso nos encontros, né? Eu não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo lutando contra o pecado. Ou seja, a santificação no presente, ela atua na nossa vida exatamente fazendo essas coisas. Para tirar, para quê? Fazendo toda a diferença, para nós ficarmos livres das imperfeições deste mundo, daquele ranço que um dia fazia parte da nossa vida. Todos os tipos de pecados que nós pensávamos, premeditávamos e executávamos o pecado. Então, no presente, hoje conosco tem o Espírito Santo que nos ajuda nessa santificação, onde que Hebreus fala, seguir a paz com todos, e o quê? A santificação, sem a qual, o quê? Ninguém, repita como ninguém, verá a Deus. A santificação é para quê? Para nós, pastor, o que é ser santificado? Ser santo é separado. Nós fomos salvos um dia, não é para ficar à toa, é para ser uso exclusivo de Deus na nossa vida. Nós somos salvos e a santificação nos torna propriedade de Deus. Quando eu entendo que eu sou um santo, eu entendo que eu sou um vaso nas mãos de Deus. Quando eu entendo que eu sou um santo, eu entendo que eu sou um instrumento que pode ser usado por Deus hoje para ganhar outras pessoas, não só
através da minha palavra, mas através das minhas atitudes. E é isso que Deus quer. Então, a santificação é no passado, no presente e o quê? No futuro. No futuro de que maneira? No futuro, quando você morrer, quando você bater com as botas, né? Aí você vai ser o que? Glorificado, o seu corpo vai ser glorificado. Aí você vai, de uma vez por todas, não ter mais a convivência com o pecado vai ser arrancado da sua vida, não vai existir mais pecado. No passado você era um pecador, o Espírito de Deus vem na sua vida, entra na sua vida, você não é sozinho mais. A liberdade que você tinha, você não tem mais um querer, você não tem mais uma única vontade, um desejo no seu coração. O Espírito Santo agora habita em você. Agora, quando você vai fazer uma coisa errada, Ele diz: está errado, não faça. Você começa a se sentir ruim, começa a sentir aquele negócio ruim, desgostoso na sua vida, começa a se sentir mal, mas aí mesmo assim você insiste e faz, concretiza. Depois te dá aí o diabo ajuda um pouquinho, acusa, coloca o dedo e você sente a pior das criaturas. Fica bem, pede perdão para Deus. Daqui uma semana está fazendo a mesma coisa, daqui um mês está fazendo a mesma coisa. Não foi regenerado totalmente. A santificação de Deus continua trabalhando em você, sim, mas você precisa cada vez mais ouvir, entender essa voz do Espírito Santo na sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Todo o pecado, eu coloquei aqui, o pecado é a falha de amar a Deus. Por que é pecado? Porque o maior de todos os pecados é exatamente você violar essa regra, amar a Deus. Qual que é o maior dos mandamentos? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É isso que é o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de tudo que existe em você. Ah, mas eu amo a Deus. Jesus disse assim, se vós me amasseis, guardaríeis os meus mandamentos. Como que eu sei que eu amo a Deus? Se eu guardo a sua palavra no meu coração. Eu coloquei aqui sobre Davi, que Davi cometeu terríveis mal contra muitas pessoas, contra Uribe, contra Joabe, contra o exército, mas quando ele foi confrontado por Deus, ele disse assim: contra ti, somente contra ti, eu pequei. Ou seja, todo o pecado que você comete não é contra a sua esposa, não é contra seu marido, não é contra a pessoa, todo o pecado que você comete é contra Deus. Então a gente não tem que ficar falando: nossa, eu pequei contra o fulano, pequei contra isso. Não, você fez mal a alguém, você agiu eticamente errado, você fez alguma coisa errada, mas se você pecou contra Deus. Às vezes, mas aí para restaurar você faz o quê? Para fazer a restauração? Você precisa de perdoar ou pedir perdão a alguém. Então você começa pela pessoa ofendida e pede perdão para Deus também. É verdade que tem pecados que a gente não pode sair também. Tem mulheres, por exemplo, que não, se o marido chegar nela de cara e falar que está traindo, que traiu ela, você que é esposa, está aqui, se o seu esposo chegasse para você: eu gostaria de um papo reto contigo. Vocês estão pensando que está 100%, amor, está aquele negócio, né? E o seu marido chega para você um dia: amor, senta aqui no sofá, eu gostaria de conversar com você. Você nunca vai pensar, nunca vai imaginar, não é isso? Aí ele começa dizendo o seguinte: não, é porque você lembra da Cláudia? A Cláudia, trabalhava comigo. Você lembra dela? Lembro, sei quem que é. Pois é, tem 6 meses que nós estamos tendo um caso. O que você faria, mulher? Por isso que existem pastores, por isso que existem líderes que você pode confiar, precisa confiar. Por isso que existe alguém
para ajudar, às vezes, fazer aquele meio de campo para você, antes de você chegar na sua esposa, conversar, antes de você chegar no seu esposo e conversar. Principalmente os maridos, nós somos machistas, machista ao extremo. Se a esposa chegar para você assim, e conversar um papo reto com você, assim, amor, você lembra do Ricardo? Pois é, alto, você lembra? 2 metros de altura. Pois é, amor. Às vezes nós precisamos exatamente disso, por isso que existe, eu estava falando para vocês, por isso que existem os pastores, por isso que existe para você conversar com alguém de confiança, para orar com você, para te aconselhar o que você deve fazer, o que você precisa fazer para restaurar o casamento, restaurar a confiança, restaurar aquela comunhão com Deus principalmente, pedir o perdão, para ser curado, para ser tratado, para ser tratada, e para as coisas caminharem novamente bem. É para isso que existe, e Deus existe para isso. Um dia eu cheguei para Marisete, cheguei para ela e fiz exatamente isso. Cheguei para Marisete e fiz exatamente isso. Falei, você conhece aquela fulana lá da Telegoiás? Sei, minha amiga. Pois é, nós estamos tendo um caso. Eu estou te traindo com ela, te traí com ela. Aí levanta seus amigos. Que isso? Que é isso? Se fosse comigo, eu já tinha metido o pé logo e tinha mandado embora há muito tempo. Que isso? É um absurdo um negócio desse. Olha, vocês têm criancinha petitinha, você é nova, bonita. E a Marisete sempre foi muito bonita mesmo, né? Magrinha, aquele corpinho esbelto, coisa chique, fina, né? Vai, se você está nova aí, com 30 anos de idade, você vai arrumar outro rapidinho e tem certeza, muito mais rico do que esse pé rapado, eu sei que você está aqui, ó. O que a Marisete fez? Precisou, procurou alguém, procurou pessoas, procurou gente. A gente precisa de ajuda, às vezes, para inaugurar essa nova fase do nosso novo nascimento. Passar para frente aqui um pouquinho. Quem que era Nicodemos? Que chega, né? Ele era um mestre, ou seja, um mestre conversando com outro mestre, chegando com outro mestre. Um mestre aqui da terra, um homem que tinha altamente capacitado, altamente dotado de um conhecimento intelectual tremendo, um homem que era chefe de alguma coisa religiosa, que eram os padrões da época, um homem que ditava normas, ditava regras para os padrões da época, e a Bíblia diz que ele ele fazia parte desse sinédrio, que era, em algumas épocas, era composto de 70 pessoas, outros menos pessoas, era 70 homens que faziam parte desse sinédrio, que precisava da metade para você declarar alguém livre, e precisava de 2/3 do sinédrio para declarar alguém culpado. As leis que nós entendemos e conhecemos hoje, basicamente todas vieram da Bíblia, com algumas alterações, poucas alterações, ou daquelas justiças que existiam, romana, a justiça que tinha naquela época da Grécia, principalmente romana, é tudo que a gente entende hoje. Então, esse camarada aqui, por que ele chegou à noite? Por que ele foi até a noite a Jesus? Primeira coisa que a gente entende e vê, e pode pensar na explicação, é que Nicodemos, ele foi até Jesus à noite porque ele sentiu-se constrangido. Ele era um religioso de uma outra época, de um outro momento, de um outro mover. Ele era um religioso teórico. Ele era um religioso que precisava de regras na vida dele. Ele era um religioso que, se ele não tivesse as regras na vida dele, ele não conseguiria fazer grandes coisas. Então ele chega para Jesus à noite, porque as pessoas iriam falar dele, iriam falar mal dele, ia denegrir a imagem dele, porque Jesus não era boa bisca na cabeça das outras pessoas. Jesus não era pessoa de confiança para a maioria das pessoas, a não ser para o povão que andava com ele, que caminhava dele atrás de quê? Dele? Não, através dos milagres dele também, só e somente.
pelos milagres, a maioria andava, 99% andava atrás disso. Então Nicodemos chega para Jesus à noite. Alguns entendem que ele faz porque não queria se expor, mas outras pessoas dizem também porque ele entendia, porque ele chega para Jesus dizendo assim, ele começa chega até Jesus e chama Jesus de mestre. Senhor, tu és mestre, você só pode ser um mestre que veio do céu, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus mais na frente fala assim para ele, tu não é mestre também? Ou seja, conversa entre dois mestres, onde um não entende. Mas aqui, alguns dizem que esse Nicodemo aqui, evitou incomodar Jesus de dia, porque durante o dia tinha muito, ele sabia, como ele era mestre também, sabia da intensidade dos trabalhos e tudo que requeria ao trabalho durante o dia, ele não quis incomodar Jesus durante o dia, ele preferiu ir depois que as atividades tinham cessado, tinham acabado, tinha tudo. Esse Nicodemos, alguns acreditam que ele converteu, tanto é que quando Jesus morre, ele já não aparece mais de noite. Quando Jesus morre, ele aparece agora de dia, levando especiarias, levando coisas, ou seja, na frente de todo mundo, abrindo a sua alma para que as pessoas pudessem ver. Então esse Nicodemos aqui, ele entendeu muito bem o que foi o papel de Jesus, até que Jesus falou para ele, eu imagino que ele converte também pensando, porque Jesus falou para ele a seguinte mensagem, vejam bem, ele fala que Jesus disse assim, para ele, nesta conversa, disse assim que ele seria levantado à terra e a todos atrairia a ele. Nicodemos, quando viu Jesus morto, levantado naquela cruz do Calvário, lá no Calvário, de braços abertos, ele entendeu a palavra que Jesus deu para ele nessa conversa aqui, que quando ele fosse levantado à terra, todos atrairiam a ele. Ou seja, a mesma disposição de Moisés lá no deserto, estava se cumprindo aqui em Jesus. Vamos mais para frente um pouco. Os principais partidos na época que existiam, os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes, os zelotas e os herodianos. Os saduceus, eles eram os ricos, né? Era a nata, era o povo que tinha a grana, ocupava o cargo, os principais cargos, o sumo sacerdote, tudo tinha que ser os saduceus. Eles acreditavam também, não criam na vida após a morte, tanto que Jesus debate com esses camaradas, não acreditavam em anjo, não acreditavam em demônio, não acreditavam nessas coisas. Os fariseus não, os fariseus eram do povão, então eles tinham um constante contato com o homem comum, esse tipo de pessoa aqui, eles seguiam a lei, presta atenção numa coisa, eles seguiam uma lei rígida, totalmente rígida. Eles tinham 613 ordenanças que eles seguiam escritas, 613 ordenanças escritas, mas seguiam mais ou menos 2.000 que eles criaram a mais orais. Ou seja, eles criaram leis em cima de leis que já existiam, para tornar a coisa mais rígida, para o nego não entrar no céu. Não entrava, por eles não entraria no céu de maneira alguma. Não existiria pessoa perfeita de maneira alguma para entrar no céu. Então existia essas 613 ordenanças, sendo que 365 mandamentos eram negativos, era como se cada dia dissesse assim, olha, não cometam a transgressão hoje. Então, existiam 365 mandamentos negativos, como se cada um desses mandamentos dissesse à pessoa assim, hoje você não vai cometer nenhuma transgressão. E eles te criaram 248, para inteirar os 613, 365 com 248, de ordenanças positivas, que era a quantidade de ossos e órgãos que tem o nosso corpo. Eles eram realmente gente estudada. Então a quantidade, se você for ver, vai dar essa quantidade de 248 órgãos, tecidos, tudo que tem no nosso corpo, vai dar 248. Era como se cada parte mais íntima do seu corpo dissesse assim a você, cada dia, hoje é o dia de você fazer alguma coisa de boa na sua vida. Então eles seguiam e acreditavam nisso. Tinham ali os essênios, eu não vou falar, tinham os zelotes, que significavam os zelosos, né? Zelosos por nosso Deus. Só que eles queriam o poder, esses zelotes aqui queriam o poder, eram os
terroristas da época, né? Eram os caras puxador de faca da época. Eles queriam então o poder pela força. Tanto é que eles acreditavam que eles eram tão zelosos pelas coisas de Deus, que eles quiseram expulsar os romanos de lá pelas armas, pela força. Tanto que deu a maior revolução que aconteceu nos anos 70, que você vai ver, nos anos 70 depois de Cristo, onde Jerusalém foi totalmente destruída pelo general Tito, basicamente por causa desses zelotas, que eles queriam tomar o poder pela força e fizeram rebeliões, fizeram as coisas erradas, e Jerusalém mais uma vez foi destruída e acabada, colocado fogo e tudo. Vamos mais para frente. Os sinais efetuados por Jesus. O objetivo divino do milagre, segundo Gruden, é para despertar admiração, surpresa ou espanto nas pessoas, de maneira que Deus dê testemunho de si mesmo. João dá uma ideia desta função de um milagre. João em 20, 30 a 31 diz assim, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Para que existe milagre? Para que Deus faz milagre? Para quem que são os milagres? Por que Deus faz milagres ainda hoje, apesar da gente ver tão pouco milagre hoje? Parece que com o tempo vai passando, os milagres vão diminuindo, vão acabando. Por quê que isso acontece? Quando eu converti, a gente via tanto milagre. Na época da minha mãe, tanto milagre. Lá no passado a gente vai vendo a história da igreja, a gente vai vendo aqueles evangelistas, homens de Deus, colocavam a mão nos enfermos, curado, colocavam a mão sobre os mortos ressuscitavam. E a gente não vê isso hoje. Por que a gente não está vendo isso hoje? Depende de Deus? Será que é Deus que cansou, está velho? Envelheceu e agora acabou o poder dele, diminuiu o poder? Será que é isso? Ou será que somos nós, corações duros? A incredulidade nossa. Nós não acreditamos em mais nada porque tudo parece que é safadeza. Porque a gente vê muito mais safadeza do que coisa certa. Se a gente vê um milagre acontecendo, você vê 5. O outro foi fabricado para ganhar dinheiro, para tomar dinheiro dos outros. E o nosso coração só vai endurecendo, vai endurecendo. Por que o milagre servia? Mas o milagre não transforma ninguém. Milagre não transforma a vida de ninguém. Milagre é como se fosse você tomasse um energético assim, total, e ficasse assim, bem ligado, para você ficar desperto, para você ficar atento. É para isso que serve o milagre. Porque se esse milagre mudasse alguma coisa, o povo que viu 10 pragas no Egito, 10 pragas, uma atrás da outra, assim, povo que viu o mar se abrir, e eles passarem, imagina, irmãos, a experiência, imagina a experiência, você olhando para o seu líder lá em cima, toca no mar, aquela multidão olhando para ele, vai vir, vai morrer, não vai morrer. Ele toca o cajado no mar e o mar vai abrindo. E os seus olhos contemplando aquilo. Imagina a cena. E você passando de pés enxutos no meio daquele negócio. Aí chega do lado de lá, não tem comida, Deus manda o maná. O povo reclama do maná, Deus fala que eles ficaram empanturrados de tanta carne de codorna que caiu naquele dia para eles, que alimentou uma população inteira, que eles estavam vomitando codorna, que não aguentava mais comer codornizes. Tinha problema com água, Moisés ia lá na rocha, batia na rocha, saía a água da rocha. Imagina isso. O que aconteceu com esse povo, irmão? Totalmente destruído, entrou somente Josué e Caleb e a sua geração, um povo abaixo ali de 30 anos, que entrou, só os nascidos, os novos que foram fazendo, os outros não entraram. Por causa de quê? Porque milagre
não transforma o nosso coração. Nós podemos ver 200 milagres aqui nessa igreja, mas se nós tivermos o nosso coração ainda endurecido, não vai adiantar coisa alguma na nossa vida. Nós vamos perecer como aquele povo pereceu vendo milagres. Nascer de novo é o início de uma nova vida. Quando o pecador se torna nova criatura, criada em Cristo Jesus, trata-se de uma experiência profunda. Tem um escritor chamado, um dos maiores escritores, George Whitefield, um cara tremendo. Ele, na sua igreja, diz que ele pregou só sobre o novo nascimento. Ele pregou 300 sermões, um atrás do outro, 300 vezes seguidas, sobre o novo nascimento. Aí chegou alguém, um dia um membro implicou com aquele negócio, e chegou para ele e falou assim: Pastor Jorge, por que o senhor não prega outra coisa, né, aqui na igreja? Ele disse, olhou para o membro e disse assim: porque é necessário que você nasça de novo. É necessário que a gente nasça de novo. O nascimento, o que nós fizemos para nascer de corpo? O que você fez para nascer do seu corpo? Qual foi o que você deu, que você ofereceu para o seu nascimento? O que você fez? Fez uma forcinha para sair às vezes, ajudando a mãe, né? Você não fez coisa alguma. Por que Nicodemos não entendeu? Preste atenção. Jesus falou assim, Nicodemos veio com uma conversa bonita: Senhor, o Senhor é mestre em Israel, e se um cara como o Senhor eu nunca vi. Nicodemos falando para Jesus, porque somente alguém vindo de Deus pode fazer coisa que o Senhor faz. O que Nicodemos estava esperando de Jesus? Rapaz, Jesus falar para ele assim: rapaz, tu é o cara. Rapaz, todo mundo deveria ser como você. Todo mundo deveria fazer as coisas que você faz. Todo mundo, se seguisse o seu exemplo, Nicodemos, se seguisse o seu exemplo, o mundo não estava desse jeito. Se todo mundo fizesse como você faz, Nicodemos, o mundo estaria muito melhor. Foi assim que Jesus falou para ele. Nicodemos estava esperando de Jesus alguma coisa desse tipo. Jesus olha no fundo dos olhos de Nicodemos e diz assim para ele: rapaz, você pode ser bom, eu te conheço, mas se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Irmão, seria prático demais. O que Nicodemos queria é o que nós queremos. Seria prático demais se eu tivesse um manual. Ao dia que eu aceitasse Jesus aqui, pastor Samuel, acho que nós vamos fazer esse negócio. Aceitasse Jesus aqui na frente, a gente tivesse um manual, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Bom, a partir de hoje você é proibido. Você bebia o quê? Pinga? Não. O que você pode fazer hoje? Não, pastor, meu negócio, até que pinga eu não gosto não, porque eu sou um cara mais fino. Meu negócio é vinho do bom, pastor. O senhor não pode reclamar. Jesus bebeu vinho, não sei quem bebeu vinho, o senhor não pode reclamar, meu negócio é vinho. E tá bom, nós vamos fazer aqui só vinho, a partir de hoje então, aqui na igreja, quem tomar somente vinho. Qual que é o melhor vinho que tem? Ah, pastor, vinho argentino, nem pensar. Irmão, seria fácil demais, seria prático demais se nós tivéssemos regras para nós seguirmos. Porque aí, como Nicodemos, ele estava baseado a sua salvação na sua justiça própria, de seguir regras, de seguir 600 regras, mais 2.000, e ele se gabava disso. Meu Deus, eu tenho um caminhozinho aqui para me seguir, e se eu seguir esse caminhozinho aqui, eu vou chegar lá. E Jesus está falando: isso não vale de nada, isso não presta, isso é ética, isso é bom, mas isso não vai salvar a sua alma.
Eu não tenho nenhuma regra, eu tenho que aceitá-lo por fé, e eu tenho que caminhar no meu dia a dia acreditando nisso, que Ele cuida de mim, que Ele é o meu Deus, e que Ele vai me levar e vai me salvar a minha alma, vai me levar a minha alma. Quando eu perecer nessa terra, vou ter alguém que vai pegar a minha alma e levar para a eternidade, dizendo: aqui, fica do meu lado aqui, que nós vamos viver a eternidade juntos. Agora, isso não é uma regrinha que eu de passo a passo. Seja cristão em 5 semanas, não é como casamento, seja feliz no seu casamento em 10 semanas, 5 semanas. Não existe isso, isso é conhecimento, isso é busca diária. Como que eu posso nascer de novo? O tempo já acabou. Como que eu posso nascer de novo, pastor? Jesus está dizendo que aquele que não nasce da água e do Espírito não vai ver, não vai olhar, não vai enxergar, não vai entrar. Quantos estão me entendendo? Amém? Vamos ficar de pé. Eles queriam regras, nós queremos regras. Jesus falava sobre adultério. Lá na lei tinha: olha, você não vai adulterar. Aí eles precisavam de regra. O que Jesus fez? Jesus falou: não, você quer regra, é isso? Você quer regra? O que está dizendo na lei? Para você não adulterar. Eu, porém, vos digo que se você olhar para uma mulher, cobiçando ela no seu coração, você já adulterou com ela. As pessoas às vezes não entendem que se fosse para nós seguirmos regras, nós não precisaríamos de Jesus, nós poderíamos estar ainda. Nós poderíamos estar na lei, não precisaria de Jesus, bastaria seguir as regras. Jesus um dia estava falando sobre não matar, que não deveria matar. Ele lembra assim: olha, mas se você falar mal contra alguém, uma pessoa, você proferir maldição contra alguém, você já está matando essa pessoa. E ele estava falando sobre isso, e aí ele acrescentou uma lembrança, e eu coloquei aqui. Ele disse assim: portanto, quando trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, devolve tudo, e vai lá, conserta com teu irmão. O que Jesus está falando aqui? Isso aqui é regra. Irmãos, quantas pessoas que a gente às vezes vê, as coisas tornou-se tão banalizada. Pessoas no dia da ceia, aqui na igreja, pessoas estão em aflito, briga com alguém, xinga alguém, levanta o dedo, aponta o dedo, grita com alguém, faz e desfaz, faz de mal com a esposa, vem brigado para cá, faz e desfaz. Chega aqui na igreja, é um dia, aquele dia que você veio para o Espírito Santo falar com você, o que você, para Ele te lembrar no seu coração, você pedir perdão, você descaradamente, você age como se nada, é como se você tivesse morto. É o que Paulo fala. Você tomar a ceia dessa maneira, e que a Bíblia está dizendo que largava tudo, abandonar, conserta com seu irmão, depois você volta. A gente chega aqui na igreja fazendo exatamente isso, brigado com alguém, humilhou alguém, feriu alguém, entristeceu alguém, e você chega aqui e vai tomar a ceia como se nada tivesse acontecido. É como se você estivesse vendo o corpo de Cristo morto por você, e você banaliza Ele, esquece e vai seguir os seus próprios caminhos. Como que eu sei que eu tive um novo nascimento? Quando eu começar a dar frutos de um novo nascimento. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Quando as minhas ações, as minhas obras, as minhas atitudes forem diferentes daquilo que você era antes de se dizer que era crente convertido em Cristo Jesus. O padrão de Deus é tão tremendo, preste atenção. Jesus disse o quê?
Deus disse o quê? E Jesus também, em outra palavra, ele diz assim, ó, sede perfeitos. Jesus diz, sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Você quer um padrão? Você quer uma regra? Quer perfeição? Quer um padrão? Jesus está te dando, sede perfeito. Você vai conseguir ser perfeito? Paulo disse, né, miserável homem que sou, quem me separará o corpo dessa morte? Mas lá na frente ele lembra, mas por mim mesmo eu morreria. Ele disse assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus na minha vida. Procure nascer da água e do Espírito de Deus. Procure viver uma vida santa hoje, separado por Deus, usado por Deus, preparado por Deus. Feche os seus olhos nesta manhã. Amado Deus, eu te louvo nesta manhã, Senhor. Nós aprendemos aqui que nós precisamos cada dia nascer de novo, ó Pai. Meu Pai, que a Tua água possa fluir na minha vida, a Tua água possa fluir na vida de cada pessoa, ó Deus, aqui. Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar em nós, possa falar na minha vida, possa falar na vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos e venhamos a entender a necessidade desse novo nascimento. Esse novo nascimento não depende de mim especificamente, mas depende que eu possa me jogar, me atirar nos Teus braços com confiança, ó Deus, assim como aquela lagarta, assim como aquela lagarta feia, horrorosa, ó Deus, transforma-se numa linda, maravilhosa borboleta. Ó Deus, eu quero que na nossa vida, Senhor, naquelas mesmas fases daquela lagarta, o Senhor venha trabalhando na nossa vida, que o meu amanhã possa ser melhor daquilo que eu vivi ontem na minha vida, que eu não possa retroceder. Ó Deus, não nos deixe retroceder, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Deus, abençoe a Tua igreja. Nós estamos aqui, Deus, é porque nós precisamos aprender, e nós precisamos estar ombrando um ao outro. E se nós estarmos como Teu povo aqui nesse lugar, os meus problemas, ó Deus, vão fazer com que os problemas dos meus irmãos também, meu Deus, possam ser tratados, e o Senhor possa tratar a cada um de nós também de uma maneira individual, ó Deus. Usa-nos, meu Deus, conforme o Senhor deseja. Deus, nos separa mesmo, nos santifica, Pai, nos ajuda, meu Pai, nos ajuda, Senhor, da nossa alma. Nós queremos não simplesmente nos conformarmos com esse mundo, mas nós queremos ser objetos de transformação desta geração a qual nós fomos inseridos, para que nós pudéssemos dar frutos para a Tua glória, ó Deus. O meu testemunho, o testemunho da Tua igreja, meu Deus, é o que traz glória para o Teu nome, é o que glorifica o Teu nome, é o que faz a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, ó Pai. Nos abençoa neste domingo, ó Pai, o dia dos pais. Nós como pais possamos tomar as rédeas, não só das nossas vidas, ó Deus, mas as rédeas espirituais das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias, ó Deus, e levá-los à salvação, mostrá-los a salvação, e com eles juntamente nós possamos adentrar o céu pelas portas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, o Teu povo, abençoa como a Tua igreja e nos dê frutos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar.
Catedral da Família.